Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula agora de literatura. Capítulo 17, pré-modernismo. Nós vamos falar do contexto social na República Velha, nós vamos falar do pré-modernismo, o que é pré, aquilo que vem antes do modernismo, né? Junto à investigação na realidade brasileira, falar de prosa e de poesia nesse período literário e nesse período que nós já tínhamos começado na sala, que nós dividimos com Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, e foi passado um trabalho para vocês, vocês continuam, façam um trabalho pelo menos escrito, entendeu? Que vai valer. Mas não se preocupa, aquelas datas, nada vai conseguir seguir o que nós fizemos. Mas dentro de uma perspectiva, a gente vai tentar resolver isso da melhor maneira possível. Então vamos acompanhar aí o capítulo 17, pré-modernismo, como nós começamos. Lembra que eu falei com vocês uma imagem de um homem com um colchão andando, e aí aqueles elementos que compunham essa imagem, esse problema social aí, né, de miséria, dessa parte do urbanismo, né, da falta de dinheiro, de perspectiva, de tudo, e o que leva uma pessoa a estar arrastando um colchão pela cidade, o que leva essa imagem, o que seria, né, o que aconteceu realmente para ela estar dessa maneira. Nossos objetivos é retomar todos os conceitos históricos, sociais, econômicos e políticos que configuraram essa primeira república no Brasil, que da sua origem até, né, agora, a década do século XX, né, a primeira década do século XX. Depois a gente vê as manifestações, né, da própria poesia entre o parnasianismo e o simbolismo. Depois a gente vai ver também essas manifestações que ocorreram depois no realismo e no naturalismo, e conhecer quais eram esses escritores e as suas respectivas obras no pré-modernismo, tá? Que destacaram, que tiveram bastante destaque no nosso país. Então, olha, lendo a literatura, primeira página aí, a gente tem um pequeno trecho do romance A Casca da Serpente. É uma interpretação, nós já chegamos a fazer isso na sala, e todos os exercícios nós vamos voltar num outro momento para a gente corrigir. Mas como isso aí é uma interpretação, né, e nós já respondemos em sala também, já foi corrigido isso daí, eu acho que está bem tranquilinho. Depois a gente vai entrar para o contexto social da República Velha. Olha só, gente, a literatura brasileira, no início do século XX, ela teve o seu contexto histórico e social marcado pelo fim da República Velha e pelos hábitos típicos desse período, que foi chamada de Bela Época, né? Uma bela época que vigorou em centros urbanos mais desenvolvidos do país, né? Principalmente na capital daquela época, que era a cidade do Rio de Janeiro. Esse modo de vida europeu teve uma influência determinante na elite que vivia aqui, que era enriquecida com o nosso comércio e com o plantio. Essa exportação também de produtos agrícolas, que era participação de muitos, ajudou bastante nesse processo. Aí teve a parte, né, do café, teve o desenvolvimento de jornais e revistas, o aparecimento do teatro com uma evolução grandiosa, entre outros espaços de convivência e transmissão dessas ideias. Então a coisa foi tomando uma proporção que criava essa impressão de que o Brasil vivia seus anos de ouro, parecia que aqui era tudo uma maravilha, mas foi muito ilusório, e esse desenvolvimento foi muito rápido, entendeu? E ao mesmo tempo, assim, ele foi contínuo, mas ele foi rápido. Um aspecto menos positivo nessa consolidação, né, dessa primeira parcela da população pobre, que era a maioria, que eram antigos escravos e seus descendentes, tomou o quê? A periferia. E aí no centro, as avenidas largas e com árvores como existiam, começou a ter um tráfego intenso,
E a ausência dessas condições sanitárias e de emprego e de outras condições desfavoráveis fazia com que os necessitados vivessem às bordas da cidade. Então foi empurrando aquele público que não tinha condição financeira, foi empurrando para as bordas, né? Configurou também que o centro ele ficou muito rico e a periferia ficou muito pobre. Então, concentrou ali no miolo a maior riqueza e na periferia a pobreza, vamos colocar assim, né? Na página 9, a gente tem aí o pré-modernismo e a investigação da realidade brasileira. O que aconteceu de importante aí no Brasil? O termo pré-modernismo está lá na quarta linha. Ele foi criado por Tristão de Andrade, tá? Nós já falamos sobre isso. Marquei erradinho, mas não tem problema não. Com a maneira que ele agrupou a literatura no modernismo, né, que surgiu em 1922, então se é pré, foi antes dessa data. E aí ele agrupou a literatura que estava antecedendo esse modernismo com esse surgimento, né? Teve um fato importante que nós vamos ver logo após, que foi a Semana de Arte Moderna, no próximo capítulo, no capítulo 18. E a gente sabe que ela teve uma participação, né? Um divisor de águas aí. As tendências literárias foram divididas em 3. A primeira, vamos marcar lá, correspondiam às obras de contistas. Então, aqueles que contavam contos, vou botar em azul. Depois, nós temos uma segunda aí que focava a parte republicana, vou colocar em verde. E, por último, a obra singular de Euclides da Cunha, quando ele fala em Os Sertões. Foi uma obra muito importante, porque falava de tudo que aconteceu, né? O massacre que aconteceu na Guerra dos Canudos. Aí vem uma atividade, né, de marcar, depois também de completar, não é nada demais, vamos tentar fazer, tá, os exercícios acompanhando até a página 12. Na página 12 começa o pré-modernismo, prosa e poesia. Gente, vamos ter em mente o que é prosa. Prosa é o texto corrido e poesia ela tem uma métrica, ela tem versos, ela tem estrofes, né? E ela tem os nomes que são dados como soneto e outros, né, nomes no caso. Ela tem toda uma formatação, vamos falar assim. As obras em prosas elas são mais significativas escritas nesse período, que foi 4 grandes nomes que se destacaram, que é o que a gente ia apresentar, né? Não sei se vamos ainda. Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e João Graça Aranha, acho que foi esse que nós escolhemos, Augusto dos Anjos foi o que nós escolhemos. Então aí vem falando um pouquinho de Euclides da Cunha, gostaria que vocês dessem uma lida, tá? O que ele escreveu, o que ele foi importante para a nossa literatura. Depois Monteiro Lobato, ele é mais conhecido porque ele foi autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo e são personagens, né, marcantes e que todo mundo conhece. Depois nós temos Lima Barreto, que foi jornalista e cronista e também chamou muita atenção para um livro importante que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. A gente tem até um vídeo lá no ON sobre isso, quem quiser acessar, tá, para ver o resumo. E por último, a gente vai falar de Augusto dos Anjos. Foi dividido o trabalho para vocês. Eu espero que, independente da apresentação, mas que todo mundo cumpra o que foi programado, pelo menos a parte escrita. Tentem pesquisar, façam uma coisa bem elaborada, porque cada um pode falar, de repente, ser uma questão em relação a isso. E se você fez o trabalho, se você se preparou, se você leu e tal, você vai saber responder. Você vai falar a biografia dele.
quem era, o que fez, como ele influenciou, o que aconteceu, qual foi o momento de crise, foi autor de quê, né? Qual a importância dele como pré-modernista, enfim, as coisas principais. Aí nós vamos seguindo aí, né, com um exercício sobre os sertões de Euclides da Cunha, que também é uma interpretação, é um pedaço do livro, um fragmento do livro. Aí vem as perguntas na página 17, continua uma outra parte do livro e continua agora na 19 e 20 os exercícios. Então eles são importantes. Na página 21 tem o Organize as Ideias. É lógico que nós fizemos uma síntese da vida desses homens aí. Nada profundo. Eu acho que não há necessidade, assim, que vocês possam olhar e selecionar e assim, ver a obra, ver o que ele fez, pode associar, mas só passa assim, dá uma lida nisso aí, mas aí não tem nada assim que eu vá dar muita ênfase, porque vocês já estão preparando os trabalhos, que na verdade esse Organiza as Ideias seria o resumo do trabalho que vocês vão fazer, né? Fariam para apresentar, agora só vão acho que fazer escrito, né? Vamos ver lá. E aí vai entrar agora a hora do estudo, que na verdade são exercícios que eu gostaria muito que vocês fizessem, porque ainda tem o caderno de atividades. E o caderno de atividades tem bastante exercício. Então, deem uma olhada nesses exercícios. São textos grandes, precisa de ter bastante atenção, fazer com calma. Vocês vão estar com tempo para isso. E qualquer coisa é só me chamar para a gente tirar as dúvidas. Ok? Então não precisa ficar ninguém apavorado, não precisa deixar de fazer. Eu percebo que esse exercício é enorme, nós já estamos na 28ª, 32ª. Então nós temos no Hora do Estudo 32 questões. E quase todas com textos grandes, desses 4 pré-modernistas, linkando com as abordagens que eles fizeram, com as inclusões históricas, vendo o que eles exploraram, quais foram os dilemas humanos que aparecem aí nesse período. Então é bastante reflexivo e bastante assim, com atenção, respondam, até eliminando aquilo que você acha que não é, as palavras que não estão de acordo, aquilo que não está linkando com o que você leu a respeito do autor. E aí eu acho que dá para fazer um exercício legal, responder de uma maneira mais tranquilinha, tá? Então, a princípio seria esse. Nós falamos então no capítulo 17, nós falamos do período literário pré-modernismo, falamos do contexto social na República Velha, depois nós vimos como isso foi inserido na realidade brasileira, tudo que aconteceu para chegar nesse ponto. Depois nós vimos a diferença de prosa e poesia dentro do pré-modernismo. Aparecem aí os autores, são os 4 pré-modernistas que nós destacamos: Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Augusto dos Anjos. Tem essa gama de exercícios aí para vocês fazerem, e qualquer dúvida é só passar um zap para mim, me chamar, vamos tentar fazer da melhor maneira possível, tá? Meu telefone todo mundo já sabe, é 998 27 7167. Meu e-mail, se pode me pedir ali também, eu passo, se for o caso, e a gente vai sanando aí as dúvidas, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus, um beijo carinhoso, saudade de todo mundo.